Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio é o meu nome, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Tricolada para mais um vídeo aqui nesse canal falando sobre o Fluminense. E o vídeo de hoje é um pré-jogo, Macaé e Fluminense, às 17h30. Olha o horário que o pessoal marca o jogo, 17h30 em Bacaxá. Essa é a senhora Ferge. Mas se Deus quiser, o Fluminense já está classificado, o Madureira vai precisar fazer uma enormidade de gols aí para eliminar o Fluminense, mas o Fluminense é inadmissível, o Fluminense até mesmo empatar esse jogo com o Macaé na situação que o Macaé está. Então um jogo tranquilo para a gente e propício para fazer o quê? Modificações na equipe, trocar jogadores, botar garoto para jogar, para observar. Será que o Odair fez isso? Será que fez? Será que não fez? Vamos aguardar, que eu vou falar isso aqui tudo aqui no vídeo, tá ok? Deixa um like aí, se inscreva no canal, dá essa moral, ajuda aí o canal Tricolada a crescer cada vez mais, tá? Nossas redes sociais também, @Tricolada, e seja membro e nos ajude. Vamos falar no pré-jogo, Macaé e Fluminense, Grupo B. O Fluminense tem 9 pontos, Volta Redonda tem 7 e o Madureira tem meia dúzia. Se o Fluminense ficar em primeiro lugar no grupo, que é bem provável que fique, vai pegar ou Botafogo ou Boa Vista lá no Grupo A, que estão saindo no tapa para ver quem se classifica para as semifinais. Graças a Deus é a 5ª rodada da Taça Rio e a Taça Rio está indo embora. Depois o assunto é semifinal, final e finalíssima do Campeonato Carioca. É a última rodada, é a 5ª derradeira. O último jogo do Macaé foi 3-1, perdeu de 3-1 para o Vasco, entrou pelo Cano lá em São Januário. O Macaé vai jogar com o Fluminense certamente como jogou contra o Vasco da Gama. O Volta Redonda fez a mesma coisa. Viu que contra os pequenos eles colocam 2 volantes, contra os co-irmãos deles lá. Quando é jogo grande, contra time grande, eles colocam 3 volantes. Foi isso que o Macaé fez contra o Vasco e deve repetir contra o Fluminense. Deve jogar com Gedel de volante, ao lado de Wagner Carioca e Júnior Santos. É a trinca de volante do Macaé para esse jogo contra o Fluminense, tentando fechar a casinha. Vão fazer a mesma coisa que o Volta Redonda fez, fecha ali, enche o meio de campo de volante e joga nos contra-ataques, porque se eles viram o jogo contra o Volta Redonda, sabem que a fonte é jogar no contra-ataque contra o Fluminense, que o Fluminense joga todo aberto, mal organizado, mal posicionado, cheio de buraco, então eles devem explorar o contra-ataque do Fluminense. Espero que o Odair tenha corrigido no treinamento de hoje o posicionamento de sua defesa e de seus volantes para evitar esses contra-ataques que certamente serão explorados pelo Macaé também. Então, como o Macaé deve entrar em campo num 4-4-2, o técnico é o Charles Almeida, o goleiro é o Jonathan, o lateral direito é o Formiga, a dupla de zaga é o Vladimir e André Ribeiro e o lateral esquerdo é o Maranhão. O trio de volantes é Wagner Carioca, Júnior Santos e Gedel. E o único meia do campo, meia atacante da equipe do Macaé é o Julinho. E a dupla de ataque é Jones e Alexandro no ataque. Esse é o time do Macaé que provavelmente vai entrar em campo contra o Fluminense. O Macaé, olha a situação do Macaé, amigo, acho que nunca aconteceu na história do Fluminense perder para 2 times pequenos da mesma competição assim no Campeonato Carioca. Isso é inédito. A situação do Macaé está muito ruim. Por isso que eu digo que esse jogo era interessante o Fluminense fazer alguns testes, observações. Mas vamos ver. Macaé é o lanterna do grupo B. Macaé é o lanterna do grupo B, com 3 pontos em 4 jogos. Tem 1 vitória e 3 derrotas. A única vitória do Macaé foi contra o Resende. Fez 2 gols e sofreu 7. Essa é a campanha do Macaé na Taça Rio. E agora vamos falar do Fluminense. O Fluminense treinou hoje, o Odair fez algumas modificações na equipe. A lateral esquerda era esperada, porque o Egídio deu aquela voadora na cintura do jogador do Volta Redonda e foi expulso, então era esperado que o Odair colocasse um outro lateral em campo hoje. Eu só não esperava que ele insistisse com o Ourinho na lateral esquerda, mas ele vai escalar. O Ourinho treinou ali, ocupando a lateral esquerda. Era um jogo para dar uma oportunidade para o César, para um outro lateral, improvisar alguém, observar posicionamento.
inverter posição de lateral, trazer um garoto do sub-23 ou do sub-20, mas não, ele insiste com o Ourinho e a gente já se aborrece, já começa estressado com o Fluminense, já no pré-jogo, antes da bola rolar no dia anterior, só de saber uma escalação dessa. Mas paciência, ser tricolor é isso aí. Outra modificação que ele fez foi tirar o Ganso e colocar o Nenê, era já esperado, Nenê recuperado, tudo tranquilo, treinando normalmente, ele ocupa a sua posição no meio de campo. Lá no ataque, o Evanilson perdeu a posição para o Wellington Silva, que também era esperado. O Wellington Silva teve um probleminha no começo dos treinamentos, lá no centro de treinamento, está recuperado, treinou normalmente. O Wellington Silva vai jogar ao lado do Fred, coisa que ele já fez isso na vida, e o Evanilson volta para o banco de reserva. Espero eu que o Marcos Paulo não jogue de novo aberto lá no lado esquerdo, que não é o barato dele, e o Marcos Paulo venha para o meio de campo para dar um pouquinho de lucidez a esse meio de campo, porque também todo mundo sabe que o Nenê não sabe fazer armação de jogo. E o senhor Odair precisa saber disso. Alguém precisa avisar ele que se ele está esperando que o Nenê arme jogo, ele vai ficar chupando o dedo, porque o Nenê não sabe fazer isso. O Nenê é quase um atacante. Ele entra muito na área, ele não tá nem aí para armar jogo para ninguém. Mas corre, tem mobilidade, apesar da idade, se movimenta muito mais do que o Ganso. E falar em Ganso, gente, pega leve com o Ganso. Tá chato isso aí, muitos memes, é tricolor zoando o Ganso. Eu não quero o Ganso como titular, não tô curtindo o futebol dele, mas também não vamos, nós tricolores, desvalorizar um jogador nosso. O Ganso tem um contrato longo com o Fluminense. Essa zoação, se a gente embarcar nessa zoação de ficar postando foto, zoando ele dentro de campo, é ruim pra gente mesmo. A gente faz entra na onda de vascaíno, de flamenguista, de botafoguense, e o maior prejudicado é a gente, porque a gente vai ficar com um jogador que tem um contrato muito longo. A gente tem que valorizar os nossos jogadores. Vocês às vezes não fazem uma zoação aí nas redes sociais, indicando jogador fraco para outras equipes, dizendo que o jogador joga pra caramba? Então, ainda mais o Ganso. O Ganso, vocês sabem quem é um jogador de boa qualidade, sabe enfiar uma bola, fazer um bom lançamento. É uma coisa chata, é jogador do clube, patrimônio nosso, que tem contrato longo com a equipe. Se você quer se desfazer dele, valorize-o, para que o outro clube venha e leve o jogador, já que você não aguenta mais ele no clube. Mas não faz isso, não entra na onda, porque a pessoa tem família, esse negócio todo. A esposa dele foi lá no Instagram, postou uma foto decente dele chutando uma bola, dela reclamou do repórter, falando, olha, um repórter decente, bom profissional, apresenta uma foto assim, mostrando que ela se sentiu magoada pela foto do jogador que foi publicada. E é chato, tricolor, fazer isso. É mais um jogador que tem contrato com o clube, contrato longo. Isso não é inteligente. Eu não quero ele como titular, sei que você também não quer, mas é jogador do Fluminense. Vamos dar moral aí pro cara. Ainda mais o Ganso, pô. Então é isso aí. Aconteceu essas modificações. Infelizmente ele não testou um garoto lá na lateral esquerda. Eu queria muito que o Miguel ganhasse a posição de titular nesse meio de campo. Espero que o Marcos Paulo não jogue aberto, venha para o meio de campo dar essa assistência aí para o Nenê. Eu gostaria muito que o Miguel estivesse ao lado do Nenê para organizar esse meio de campo, porque o Miguelzinho sabe fazer isso, entrou muito bem, ou até mesmo o Michel Araújo, mas pelo visto aí o Odair está preso, emaranhado às suas convicções futebolísticas. Ele apresentou esse time aí, que ele poderia muito bem, amigos, apresentar uma escalação que já pensasse numa semifinal da Taça Rio, né? Pegar um Botafogo ou mesmo Flamengo, ele pensasse numa melhor formação aí, já pensando para semifinais, não pensando apenas para esse jogo, mas ele continua aí firme aí nos seus propósitos. Então vamos lá, vamos passar a escalação aí do Fluminense, provável escalação para esse jogo. Pode ser que tenha alguma outra modificação, mas o que treinou hoje é isso aí. Antes da escalação, ele insistiu com o Muriel no gol, eu não colocaria o Muriel. O Muriel só tá com a grife porque é irmão do goleiro do Liverpool. Então, e da seleção brasileira. Marcos Felipe, eu colocaria de titular na equipe aí contra o Macaé tranquilamente, mas ele insiste com o Muriel. Então vamos lá, Muriel no gol, lateral direito Gilberto, Nino e Ferraz, ele manteve a dupla de zaga do jogo passado,
E o Gilberto, espero que ele hoje na sessão Vagalume, hoje ele esteja, nesse jogo contra o Macaé, ele esteja com a luz acesa, não apagada. Lateral esquerda, o Poçante Ourinho. Dupla de volante, a dupla sertaneja, Hudson e Iago, ali fazendo a meiuca. E mais à frente, Nenê e, espero eu, Marcos Paulo recuar. Porque a gente não participou viu o treinamento, do centro de treinamento, a gente não sabe se o Marcos Paulo vai ser colocado erradamente na esquerda aberta ou vai ajudar o Nenê aqui no meio de campo. Espero eu que o Marcos Paulo venha para o meio de campo e jogue ao lado do Nenê num 4-4-2 com apenas Fred e o Wellington Silva lá na frente. Marcos Paulo atrás desses dois atacantes, Fred e o Wellington Silva. Então, recapitulando, Muriel, Gilberto, Ferraz, Nino e Ourinho. Meio de campo, Hudson, Iago, Marcos Paulo e Nenê. Dupla de ataque, Fred e Wellington Silva. Esse é o time aí para pegar o Macaé nessa última rodada da Taça Rio. Vai ganhar um pouquinho de mobilidade? Vai. Porque o Wellington Silva é um jogador que sabe fazer aquele pêndulo no ataque. Uma hora ele cai lá pela esquerda, sabe fazer a esquerda, sabe fazer a ponta direita. Então é um jogador que tem essa mobilidade para confundir a marcação. Os laterais, tanto o Gilberto ou... será que o Ourinho vai poder fazer isso? Ou o Ourinho, vamos lá. Vai poder trocar figurinha com o Wellington Silva quando o Wellington Silva cair lá pelo seu setor. Então é importante ter jogadores abertos pelo lado do campo para poder auxiliar nos laterais nas jogadas ofensivas. E o Fred, claro, sendo a referência, vai encontrar alguém rápido pelos lados para fazer esses cruzamentos ou dar essas assistências. Então, super de boa a entrada do Wellington Silva para fazer essas duas pontas do campo de ataque. E o meio de campo, o Nenê tem muito mais mobilidade, mesmo com a idade que ele tem, do que o Ganso. Vai dar uma correria um pouquinho melhor ali naquele meio de campo. E o Marcos Paulo também, se vier para o meio de campo, vai ajudar bastante. Então é isso aí. O que a gente espera, o óbvio, é uma vitória tranquila do Fluminense, para a gente fazer um pós-jogo e falar do que aconteceu. O Fluminense nesse final de Taça Rio, quem ele vai pegar na semifinal. Daí a gente faz um vídeo aqui para falar qual o adversário do Fluminense na semifinal dessa Taça Rio e ver que bicho vai dar aí e se essas mudanças surtiram efeito ou não. Quero agradecer o like que você deixou aí no vídeo. Se você não deixou, a oportunidade é agora. E se você é inscrito no canal, dá uma conferida lá, vê se o sininho está clicado, se está te avisando dos nossos vídeos, porque toda noite eu lanço vídeo entre 11 e 12, tem hora que sai 1h da manhã, sai vídeo novo no canal, porque que eu faço vídeo todo dia falando do Fluminense. Se você é tricolor, segue o meu canal, se inscreve no meu canal, ou não, principalmente para aquele que não se inscreveu ainda no meu canal, dá essa moral, eu sou tricolor como você. Muito obrigado, Val, pelo Flu, bom, firme e forte, tá nessa campanha aí, vamos fazer a nossa meta chegar. Estamos no mês de aniversário do nosso querido e amado Fluminense, então vamos se associar para fazer o Fluminense ficar cada vez mais forte do que ele já é. Obrigado por tudo, fique com Deus, flui!